Cristo, estamos mais ou menos diante da sua presença, apresentando os ofertantes, os dimistas dessa casa. O Senhor vem abrir portas, para que o Senhor venha abençoar, visita a dispensa de cada um, para que não venha faltar nada. Pai Santo, Senhor seja o provedor da tua igreja, prover esta noite para a tua casa. O Pai Santo, também teu servo, o pastor Edson, para ministrar a tua palavra, esse curso de ensino. Abre o entendimento de cada um, Pai, dá sabedoria, Pai. Usa ele, Pai Santo, de uma forma que entender. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Motivo de alegria podermos mais uma vez, né? Reunir na presença de Deus. É sempre muito bom a gente poder usufruir desse privilégio que muitos cristãos desejam e não conseguem, porque vivem em um lugar onde a igreja tem sido muito massacrada, né? Existem lugares no mundo onde nossos irmãos em Cristo neste momento estão sendo torturados, estão sendo violados, estão sendo assassinados, mas eles não negam a fé. E nós possamos também ter eles como exemplo, né? E em meio às nossas lutas, perseverar sempre na fé. Amém? O Espírito Santo colocou algo no meu coração no decorrer dessa semana. Eu vi um vídeo sobre um bispo muito conhecido que estava falando muito mal a respeito de um louvor que é extremamente bíblico, centrado na palavra, e chamou de lixo, e aquilo me entristeceu. Não vou dizer que me irou, mas me entristeceu muito, porque quando alguém que tem um título, tem uma posição de liderança até, né, espiritual, não consegue discernir o que vem de Deus do que não vem de Deus, né, guia cegos que guiam outros para o abismo. É isso que diz a Escritura, né? Isso me entristece. Então, o que eu vou trazer aqui fala muito sobre isso, sobre os louvores, sobre, né, o discernimento que nós temos que ter das coisas que são de Deus, daquilo que não é de Deus. Tem louvores realmente que são chamados glória que não tem nada de Deus, é fato, mas nós temos que analisar o que a gente ouve, o que a gente alimenta a nossa alma. Amém? Então, eu queria ler um texto primeiro que se encontra lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o verso 22 e o verso 23. Mateus, capítulo 6, o verso de número 22, diz assim, ó: a candeia do corpo são os olhos. Tem uma tradução que diz que a lâmpada, tá, do corpo são os olhos. De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. No 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou será trevas. Quão grandes serão tais trevas? Amém? A igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ele estava dizendo aqui para os seus discípulos? Aqui Jesus estava nos ensinando a ter bons olhos. Jesus, quando ele olhava, por exemplo, para uma prostituta, enquanto todos viam uma mulher que não tinha salvação, ou uma pessoa indigna, sequer de fazer parte da sociedade, que tinha que viver à margem da sociedade, Jesus, ele olhava uma pessoa que tinha potencial para se arrepender, se tornar uma nova criatura e ser um instrumento na mão de Deus. Assim como eu particularmente um dia, quando vivia no mundo do crime, quando vivia viciado no crack, quando vivia nas ruas, perambulando por aí, fazendo tudo que era errado, as pessoas olhavam para mim e diziam: ali vai um indivíduo que não tem mais jeito, para esse aí melhor morrer. Mas eu louvo e engrandeço o nome do Senhor Jesus, porque Ele não me olhou como todo mundo me olhava.
Ele me olhou de uma forma diferente. Ele me olhou falando: esse aí para mim é vaso escolhido. Eu vou fazer com que ele me conheça, e pela misericórdia e graça do Senhor, ele se revelou para mim por intermédio da sua palavra. E quando eu ouvi as boas novas da salvação que foi anunciada para mim dentro do presídio, eu criei nessa palavra, me arrependi do mau caminho que eu vivia, entreguei minha vida ao Senhor Jesus e Ele me transformou. Por quê? Porque o Senhor Jesus teve bons olhos ao me ver. Ele não olhou para mim com os maus olhos. E teve servos de Deus, homens de Deus, que também olharam para mim com bons olhos, dizendo: eu sei que o meu Deus transforma essa situação. E anunciou para mim o Evangelho que transforma, que cura, que liberta e que leva para morar no céu. O Evangelho da verdade. Esse Evangelho é o que a igreja tem que pregar, é o que nós cristãos temos que anunciar. E o que eu quero dizer? Eu quero dizer, aliás, eu estou dizendo que os nossos olhos têm que ser bons. Nós temos que ver as qualidades em tudo que a gente olha e não ficar só apontando defeitos. E tem muitos que apontam, por exemplo, tem um determinado louvor, como eu disse, eu quero falar a respeito dos louvores. Tem um determinado louvor e ele se inicia assim, ó: Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Peço perdão pela minha voz, eu não sou cantor, eu sou adorador. Me canto mal pra caramba, mas a minha adoração é de todo o meu coração ao Senhor Jesus. E graças a Deus que Ele não olha para a minha voz, Ele olha, né, o coração que a gente, como a gente oferece o louvor a Ele. Aleluia. E eu já vi muita gente dando muita paulada nesse louvor, dizendo: não, a oração não é alimento, não sei o quê. Mas para nós que somos cristãos, quando a gente ora, o Senhor Ele nos fortalece. Então a oração é alimento, sim, a oração do justo, né? Aí o povo pega só esse versículo isolado e aí vai falar lá que a oração do ímpio para Deus é abominação, o que também é verdade, não deixa de ser verdade. Mas nós não podemos pegar uma parte só isolada, assim como eu não posso pegar um versículo isolado fora do contexto da Bíblia e sair anunciando ele fora de contexto, porque aí vai se tornar uma mentira. Por mais que tenha tido início em uma verdade, ela foi distorcida e vira uma mentira. Também não posso fazer isso com os louvores. Se nós seguirmos o contexto do que diz esse louvor, logo a frase seguinte vai dizer: nunca vi um justo sem resposta. Não é isso? Então ele está falando da oração de um justo, não está falando da oração do ímpio. Então a oração de um justo é alimento. Alimento para quem? Para o justo que está orando. Se nós oramos, o Senhor nos fortalece, Ele ouve o nosso clamor e Ele responde ao nosso clamor. Amém, igreja? Amém. Então nós temos que ter bons olhos e pegar tudo aquilo que nós estamos recebendo, quer seja das pessoas, mesmo que não sejam de Deus, ou, melhor dizendo, que ainda não aceitaram a Cristo, porque são de Deus, só não aceitaram Jesus ainda, mas são de Deus. Por quê? Porque Deus deu o seu Filho unigênito para todos que nele crê. Não pereça e tenha vida eterna, então é para todos. O sangue de Jesus comprou a todos. O problema é que alguns rejeitam a dívida que foi paga. Aí, infelizmente, vão perecer. Amém? Mas o que a Bíblia diz, lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 16 e 18, do 16 ao 18, quer ver? Olha só, ó. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O próximo, por favor. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse,
E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. O próximo. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. A oração de Elias tanto fez, primeiro, cessar a chuva, fazer com que houvesse fome, como passado 3 anos e meio, Elias orou. Está escrito no texto, orou outra vez, o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. O que é o fruto da terra? Não é alimento? Não foi a oração que produziu o alimento? Como que a oração não é alimento? Oração é alimento. Qual oração? A oração do justo. A oração daquele que aceitou a Cristo e que foi justificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. A oração é alimento. Para nós, e como nós lemos um pouco antes, orar é muito pelos outros. É alimento pelos outros. Se ninguém tivesse orado pela minha vida, quando eu estava lá fora, caído, destruído, hoje eu não estaria aqui. Eu estou aqui porque eu sou resposta da oração de pessoas que dobraram os seus joelhos em favor da minha vida. Assim como nós hoje, como igreja, devemos continuar orando insistentemente em favor da vida daqueles que ainda não estão justificados pelo sangue do Senhor, porque não se arrependeram do seu mau caminho. Mas nós sabemos que quem convence da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age através da nossa oração. Amém? Então que nós possamos sempre ter bons olhos para cada pessoa que a gente vê, a gente enxergar nela as qualidades e não os defeitos. Não quer dizer que nós não devemos corrigir quando a gente vê algo de errado, porque se a gente se omite, a gente é conivente. Quem é omisso é conivente com o erro. Então, quando eu vejo algo de errado, eu não posso me calar. É por isso que hoje eu trouxe justamente esse tema, porque eu vi algo errado nesse famoso bispo que criticou duramente a Sueli Silva. Ele criticou de uma maneira chamando aquele louvor de lixo, um louvor totalmente baseado na Escritura. Porque a verdade é que muitos confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós que somos de Deus, nós pensando no nome do Senhor nosso Deus, e é nele que nós confiamos. Aí tem pessoas que, porque tem um cargo, uma posição de liderança, ou uma posição que é confortável, e se sente criticado porque uma verdade foi dita. É a verdade. Hoje tem muitos líderes que só pregam os bens materiais, que só pregam o reino deste mundo. Esse reino vai passar. Nós somos do reino dos céus, nós não somos dessa terra, nós aqui somos peregrinos. A igreja primitiva, se nós formos ver, os apóstolos, eles não tiveram vida farta falando de bens materiais. Pelo contrário, a palavra de Pedro, por exemplo, para o coxo na porta do templo, foi: eu não tenho prata e não tenho ouro, eu não tenho outras palavras, eu não tenho dinheiro, eu não tenho bem material, mas do que eu tenho eu te dou, seja curado em nome de Jesus. Porque ele estava cheio da maior riqueza que existe, que é a presença do Espírito de Deus. Então, se você quer ser rico, seja rico no reino dos céus. Quer juntar tesouro? Não ajude tesouro na terra, ajude tesouro no céu, porque no céu lá não me rouba e a ferrugem não come. É isso que Jesus nos ensinou. O próprio Senhor Jesus, Rei do Universo. A Bíblia diz que Deus é dono de toda a prata e de todo o ouro. Mas nós não vemos o Senhor Jesus, homem, usufruindo de toda a riqueza de prata e ouro. Pelo contrário, ele veio, esvaziou-se de si mesmo, veio como um carpinteiro, que na época era uma das profissões mais humildes, era carpinteiro e pescador, eram as profissões mais desprezíveis pela sociedade. Mas Jesus não veio para aparecer para a sociedade, ele veio para anunciar o reino dos céus. Tanto que a sociedade o crucificou. Os políticos principais que não se converteram,
Preferiram crucificar Jesus, ou se omitir, como foi o caso de Pilatos. Pilatos não condenou, mas também não salvou. Podia salvar, mas não salvou. Se omitiu, pecado de omissão, lavou as mãos. Foi conivente com a multidão que gritava crucificam. Teve medo da multidão, se acovardou. É por isso que os covardes não entraram no reino do céu. E hoje tem muita gente covarde que sobe nos altares, nos púlpitos da vida, covardes, porque não tem coragem de anunciar a verdade. Não tem coragem de anunciar a verdade porque sabe que em muitas igrejas, se for pregar a verdade, ele vai chamar para voltar. Porque tem muita gente aí pregando que, por exemplo, se você não for dizimista, você não é salvo. Não tem base bíblica para isso. O dízimo é uma bênção, eu sou dizimista. E eu sou dizimista não porque eu quero ser abençoado, eu sou dizimista porque Jesus já me abençoou, me dando o Espírito dele, me salvando, me sustentando. E eu só recebi a graça de conhecer ele, por quê? Porque havia portas como esta que permaneceram abertas por causa de dízimos e ofertas. Aí eu vou ser omisso em não ser dizimista, para que a igreja não tenha como pagar as contas e tenha que fechar a porta. Ser dizimista também é investir em almas. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Então ser dizimista é questão de sabedoria. E isso vem de Deus. Não pode ser por opressão. Tem que ser voluntário e tem que ser com alegria, senão Deus não recebe. E tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo nos ensina: quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Se você deixar de comer também, fazer jejum, ou fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Tudo que você fizer, se é para a glória de Deus, faça, independente das críticas que você vai receber. Você vai receber, sempre. Se você fizer o que é certo, você vai ser criticado. Se fizer o que é errado, você também vai ser criticado. Sempre você vai ser criticado. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a palavra de Deus, como foi lida aqui na palavra inicial, como luz para o meu caminho, como lâmpada para os meus pés. É a palavra de Deus que vai me dar uma direção de como eu tenho que viver. Porque o que importa para mim é viver de maneira agradável a Deus. Se as pessoas vão se agradar ou não, aí já é um outro caso. Eu não vivo para agradar as pessoas, eu vivo para agradar Jesus. E aqueles que não são de Jesus não vão se agradar do que eu vou dizer. Eu amo quando a palavra de Deus me confronta, me corrige, me exorta, fala para mim: você está errado nisso, você tem que se corrigir. Eu amo quando isso acontece, porque mostra o amor do Pai pela minha vida. Porque se eu permanecer no erro, eu vou ser destruído. Mas o Pai me ama, por isso Ele me corrige, para que eu seja abençoado. Então, todo aquele que é de Deus, e que tem a sabedoria que vem do alto, recebe a repreensão de bom grado, porque sabe que isso é o amor do Pai. Agora, a triste coisa é quando Deus entrega a pessoa aos próprios prazeres, às próprias vontades. É a pior coisa que pode acontecer para um indivíduo, é ele se entregue aos próprios desejos, porque o nosso desejo ele é contra a gente, ele nos destrói. A nossa vontade sempre nos leva para aquilo que é ruim para nós. É por isso que Jesus fala para a gente negar nós mesmos, porque Ele nos ama, e Ele sabe que a nossa vontade é ruim para nós. Eu não tenho medo de dizer que toda oração que eu faço, tudo que eu peço a Deus, o Senhor me responde. De verdade, diante do Espírito Santo que habita em mim, tudo que eu peço a Deus, o Senhor responde. Só não é como eu quero, quando eu quero, mas Ele responde. Como eu preciso e quando eu preciso. Muitas vezes eu peço algo, Deus me dá totalmente o contrário, mas Ele respondeu a minha oração. O contrário do que eu pedi, mas de acordo com o que eu precisava, para me edificar, para me sustentar, para me manter de pé. Estamos participando de campanha, né? Deus atende o clamor, não atende? Atende. Claro que Deus atende ao nosso clamor, mas não segundo a nossa vontade, segundo a sua
boa vontade, boa, perfeita e agradável. O apóstolo Paulo, por 3 vezes orou: Senhor, tira o espinho da carne. A resposta foi: não, a minha graça te basta, para que o meu poder se aperfeiçoe na tua fraqueza. Então o Senhor sabe o que é necessário para que o poder dele se aperfeiçoe em nós, dia após dia. Está entendendo, igreja? Nós devemos aprender a viver de acordo com a vontade de Deus. Tem muita gente que fala: a oração seja feita à sua vontade é uma oração perigosa. Não é não. Você está enganado. Quem fala isso está equivocado. Não é uma oração perigosa, é uma oração necessária. Seja feita a vontade de Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se eu não falar seja feita conforme a vontade de Deus, eu estou querendo colocar a minha vontade acima da vontade de Deus. Eu estou querendo dizer que eu sei melhor do que Deus o que é bom para mim. Não sei. Porque a única coisa que eu aprendi que é bom para mim, conhecer a palavra de Deus, porque a palavra dele é que vai me manter, que vai me direcionar, me sustentar, me abençoar. Daí a necessidade de meditar nas escrituras de dia e de noite. Está escrito: medita no livro dessa lei de dia e de noite. Vamos lá, Josué. Josué, todo lugar onde pisaram planta do vosso pé eu tenho dado. Mas para você receber tem condições. Qual é a condição? Não se aparta da lei que meu servo Moisés te ensinou. Antes, medita nesse livro da lei de dia e de noite. Foi falado aqui de situações de guerra espiritual que todos nós enfrentamos. O pastor Ezequiel falou aqui, o pastor Wellington também. Certa feita, eu ainda no presídio, eu era convertido de não muito tempo, e deitado já para dormir, eu dei uma cochilada, mas sabe quando você dá aquela cochilada que você não está dormindo, mas você também não está totalmente consciente, você está meio que dormindo, mas ouvindo tudo que está acontecendo à sua volta? Estava desse jeito. Só que aí de repente, uma mão meio que me sufocando o pescoço, de uma forma que eu não conseguia respirar, não conseguia falar e não conseguia levantar. Enquanto isso acontecia, eu tentei primeiro, na força do meu braço. Tentei levantar, me levantei, me sacudi, nada resolveu. Aí sabe o que eu fiz? O Espírito Santo na mesma hora falou assim: você precisa orar. Você só vence com oração. Aí imediatamente eu parei de lutar na força do braço e fiz a mesma coisa que meus irmãos em Cristo. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Em nome do Senhor Jesus, repreende todo esse mal. Imediatamente eu acordei e aquele mal se dissipou. Nós temos que estar ligados em Deus o tempo todo. Nós temos que estar ligados em Deus o tempo todo. Porque o nosso adversário, o diabo, ele é covarde. Ele vai esperar o momento em que você estiver mais vulnerável. Quando ele foi tentar Jesus, depois dos 40 dias e 40 noites, diz o Senhor, estava lá jejuando. Quando ele teve fome, vulnerável, fraco fisicamente, mas espiritualmente cheio. Nós devemos fortalecer mais o nosso espírito do que a carne. O corpo físico do nosso Senhor estava fraco, mas o espírito estava forte. Por isso é que o nosso adversário é vencido, quando nós alimentamos o espírito. Igreja, eu quero falar só mais a respeito de um versículo, dá tempo ainda. João 7, 24. Por quê? Porque eu já vi muita gente falando também: não, irmão, você não deve julgar. Não, está me julgando. Quando você vai exortar alguém, você vai corrigir alguém: está me julgando, está me julgando. Não é o que o pessoal fala, né? Irmão, está me julgando, né? João 7. Não julguei segundo a aparência, mas
julgai segundo a reta justiça. A palavra de Deus não diz que você não deve julgar. Aí eu vou colocar só mais uma aqui, ó. Mateus, capítulo 7, verso 4 e 5. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo, olha lá, Mateus 7, 4, ó. Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho. O próximo, por favor. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus não está dizendo que não é para tirar o cisco do olho do teu irmão, ele está dizendo que primeiro você tem que se corrigir. Se você está andando corretamente com Deus, você tem total autoridade para corrigir o teu irmão em Cristo, se ele estiver errando. Você não tem autoridade se você estiver mais errado que ele. Aí você tem que ficar quietinho no seu canto e não falar nada, porque você não tem dignidade para poder se levantar para corrigir ninguém se você está andando erro. Mas se você procura viver em santificação, procura obedecer a palavra e anda na direção do Espírito, você tem total autoridade, sim, porque a própria Bíblia nos dá esse respaldo quando diz que toda a Escritura inspirada por Deus é apta para redarguir, corrigir, disciplinar. Aí como é que eu não posso corrigir? Aí está me julgando, estou julgando sim, segundo a regra da justiça, está escrito, a própria Escritura me dá esse direito. Agora, se eu estiver todo torto, aí eu não tenho esse direito. O que Jesus está dizendo ali é, deixa de ser hipócrita, se corrige e depois corrige os outros. É isso que Jesus disse. Ele não disse que você não pode corrigir ninguém, não. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas nós devemos sempre ter os bons olhos. O que é ter bons olhos? É quando a gente vê o defeito de alguém, a gente ora por esse alguém e não sai falando desse alguém. No máximo chega nesse alguém, conversa. Fulano, olha isso que você faz, entristece a Deus. Por isso tem base aqui, aqui. Aí você pega a Escritura. Quer repreender? Deva repreender, mas segundo a reta justiça. Qual é a reta justiça? Não é o que eu acho, é o que está escrito. Irmão, você faz, isso aí não agrada a Deus não, porque eu acho que não. Se você vier falar para mim, para me corrigir, eu acho, eu vou falar, não, guarde o seu achismo para você, com todo respeito, mas me dá uma base na Escritura, já que você vai me corrigir. Eu aceito correção e amo ser corrigido, de verdade, de todo o meu coração. O que eu amo, como eu disse, é a repreensão. Mas a repreensão dentro do que está na Escritura Sagrada, de acordo com aquilo que Deus deixou para nós. Agora, se for com achismos, é usos e costumes, é coisas, doutrina humana, nem vem do meu lado, porque eu vou usar a espada do Espírito. E eu medito nessa espada, de dia e de noite, porque todas as vezes que o adversário se levanta, é com ela que eu luto. É a minha arma contra tudo que não é de Deus. É a palavra. A mesma arma que o Senhor Jesus Cristo usou no deserto contra o diabo. Mesmo quando o diabo também quis usar a Bíblia contra o Senhor Jesus. Porque o que ele disse lá? Se você é o Filho de Deus, pula daqui abaixo. Está escrito que ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, se ele tropeçar a carne, usou o Salmo 91. O diabo usou. Aí Jesus foi e falou, mas também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Então eu não posso usar um pedacinho da Bíblia que me agrada e esquecer o outro que me resolve. A Bíblia ela é completa, porque o nosso Deus é perfeito. Amém? Que nós possamos a cada dia ter bons olhos e o discernimento do Espírito, para que nós possamos perseverar na fé genuína, seguindo ao nosso Deus, que é vivo, forte, poderoso, para nos conduzir à vida eterna. Amém? Amém. Se alguém tiver alguma dúvida a respeito, pode me procurar, estamos aqui, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a minha oportunidade.
Amém. Que Deus abençoe o pastor Luciano, né?